Entenda a reforma tributária após a aprovação pelo Senado. Olá pessoal, meu nome é Abner, analista aqui na Webmania, e hoje nós vamos resumir o que é a reforma tributária que foi aprovada no início de novembro pelo Senado. Um tema que há pelo menos 3 décadas está em debate no Brasil e é destacado como o principal desafio da agenda econômica do primeiro ano do atual governo é a reforma tributária. A chamada PEC 45 de 2019, que alcançou um novo marco no início de novembro de 2023. O plenário do Senado aprovou a proposta em 2 turnos de votação com 53 votos a favor, 24 contrários e nenhuma abstenção. Para aprovação eram necessários 49 votos favoráveis, o equivalente a 3/5 da composição da casa. Agora, a matéria segue para a Câmara dos Deputados, de onde se originou o texto, mas pelo menos até a gravação desse vídeo ainda não há previsão para essa votação. A proposta original do deputado Baleia Rossi, do MDB de São Paulo, passou por modificações significativas nas mãos do relator do Senado, o Eduardo Braga, do MDB do Amazonas. A essência da PEC está centrada na simplificação dos tributos e do modelo em vigor no país. O texto propõe a substituição de 5 tributos: o ICMS, o ISS, o IPI, o PIS e o COFINS, por 3, o Imposto sobre Bens e Serviços, a Contribuição sobre Bens e Serviços e o Imposto Seletivo. Além disso, a proposta também contempla a isenção de produtos da cesta básica e de diversas outras modalidades. O relator destacou que a proposta não vai representar um aumento na carga tributária. O texto prevê uma trava para a cobrança dos tributos sobre o consumo, ou seja, um limite que não pode ser ultrapassado. A CBS federal, o IBS estadual e municipal, que tributam o consumo, são formas de imposto sobre o valor agregado. Esse tipo de tributo incide somente sobre o que foi agregado em cada etapa da produção de um bem ou serviço, excluindo valores pagos em etapas anteriores. O IVA já é adotado em mais de 170 países e a ideia é acabar com a incidência da tributação em cascata. Uma melhor exemplificação do imposto sobre o valor agregado pode ser encontrado no nosso episódio sobre a reforma tributária no seu agregador de podcast favorito. Haverá uma alíquota padrão e outra diferenciada para atender setores beneficiados com isenções, como educação e saúde. O texto também prevê isenção de IBS e CBS para uma cesta básica nacional de produtos a serem definidos em lei complementar. A ideia é que produtos como arroz e feijão, entre outros, fiquem isentos de tributação. Com o objetivo de reduzir as desigualdades de renda, o texto também prevê a devolução de parte do imposto pago pelos consumidores, o chamado cashback. A medida vale para famílias de baixa renda e inclui consumo de gás, energia elétrica, entre outros produtos. De acordo com o texto apresentado pelo senador, o limite para a carga tributária será a média de 2012 a 2021 na proporção com o Produto Interno Bruto, o PIB, representadas pelas receitas com PIS, COFINS, IPI, ISS e ICMS. Com a reforma, a cobrança de impostos deixará de ser feita no local de origem, ou seja, o local de produção, e passará a ser feita no destino, o local de consumo. A mudança visa dar fim à chamada guerra fiscal, que é a concessão de benefícios tributários por estados com o objetivo de atrair investimentos. Diferentemente do IBS, o imposto seletivo, também conhecido como imposto do pecado, funcionará como uma espécie de taxa extra sobre bens e serviços prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. É o caso de cigarros e bebidas alcoólicas, por exemplo. Outro dos instrumentos incluídos na PEC, o Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional, virá para reduzir discrepâncias entre estados brasileiros. Os recursos do fundo serão aportados anualmente pelo governo federal, sendo de 8 bilhões em 2029, podendo chegar até 60 bilhões de reais em 2043. Do total, 30% serão distribuídos para os estados, de acordo com o critério populacional, e os outros 70% com base em um coeficiente de sua participação no Fundo de Participação dos Estados. Quanto aos prazos, a previsão é que a migração completa dure 50 anos, mas não se assuste. Uma delas irá durar 7 anos, de 2026 a 2033, e será focada nos contribuintes. É aqui que o Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS, que substituirá o ICMS e o ISS, será implementado gradualmente, com a diminuição dos tributos substituídos até a sua completa extinção. A migração dos tributos federais, PIS e COFINS para a CBS é bem mais simples e tem previsão de conclusão para 2027, tendo apenas uma fase de testes em 2026. A fase que durará os 50 anos é a que tratará da partilha dos novos tributos entre os estados e municípios. Inicialmente, ela busca garantir uma participação semelhante à atual e gradualmente transicionar para um modelo de cobrança com base no princípio do destino,
privilegiando o local de consumo na arrecadação dos tributos. A terceira fase envolve a extinção do IPI, que deverá ocorrer em 2033 pelo imposto seletivo, que terá uma finalidade extrafiscal e aplicação sobre a produção, extração, comercialização ou importação de bens e serviços que sejam prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente. Uma lei complementar definirá os itens sujeitos à regra, mas a PEC prevê que o tributo não poderá incidir sobre exportações, nem operações com energia elétrica e telecomunicações. O texto também já pontua que haverá cobranças para armas e munições, exceto quando destinadas à administração pública. E aí, gostou desse vídeo e quer ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo tributário? Se inscreva e acompanhe tudo por aqui no canal da Webmania no YouTube. E não se esqueça, se for tributação, deixa que a Webmania calcule para você. Até mais!